Livro Exercitando a Fé, de T.L. Osborne. Sumário. Capítulo 1. A fé é nosso direito. Orando por fé. Capítulo 2. A linguagem da fé. Confessamos inconscientemente o que cremos. Dúvida gera dúvida, os que buscam compaixão. Capítulo 3. O convite. A oração da cura. Capítulo 1. A fé é nosso direito. Orando por fé. Frequentemente, as pessoas cometem o erro de orar pedindo fé. Nunca devemos fazer isso. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17b. Esta é a única prescrição para receber fé. Nunca ore pedindo fé para ser curado. Aprendendo a conhecer a palavra de Deus, terá fé. A palavra desenvolve a fé. Os duvidosos oram pedindo o que já possuem. Pedro diz: o seu divino poder nos deu, já foi dado, tudo o que diz respeito à vida. 2 Pedro 1:3b. A enfermidade resultará em morte. A cura diz respeito à vida. Todas as coisas que conduzem à vida já lhe foram concedidas. Creia que são suas, confesse-as. Todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. Procure sua promessa, creia nela e comece a confessá-la. Ela é sua. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24c. Sua cura já foi provida. Não precisa orar pedindo-a. Contudo, orar pedindo a cura não é antibiótico, pois Jesus disse: e tudo o quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E outra vez, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14:13 e 14. Leia também Tiago 5, de 13 a 15. Lendo a palavra, você ouve Deus falar. Você o ouve dizer: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26b. Ouve também ele dizer: pelas suas feridas fostes sarados. Não é necessário orar pedindo fé para crer que Deus disse a verdade. Você o ouviu falar e creu em sua palavra. Agir de acordo com sua palavra é a própria fé. Você pode orar pedindo a cura, mas a fé gera a cura. Conheça seus direitos e terá fé. No entanto, você somente pode conhecer seus direitos lendo e ouvindo a palavra. Não é difícil exercer fé em R$ 5, se sei que tenho essa quantia em meu bolso. Inconscientemente, ponho a minha fé em ação, comprando no mercado qualquer coisa dentro desse valor. Posso assinar um cheque nessa importância sem perceber que exercitei fé no talão de cheques, no banqueiro, no caixa ou no banco. Sei que o cheque será válido, porque li o extrato da minha conta acusando saldo suficiente. Creio que podemos ter um conhecimento tão pleno da verdade da palavra de Deus que não precisaremos mais exercer a nossa fé conscientemente quando necessitarmos de cura. Sabemos que a cura é nossa, ela nos foi provida. A enfermidade foi removida por Cristo, somos redimidos desta. Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26b. Isto torna-se verdade vital que habita em mim. Nós consideramos essa verdade como a resistência da ponte que atravessa um grande desfiladeiro. Não duvidamos da capacidade dela de sustentar o peso do nosso automóvel. Simplesmente atravessamos a ponte com o carro. Exercemos a nossa fé, contudo, fazemos isso inconscientemente. A palavra torna-se tão real e vital para nós que, quando encaramos uma necessidade já providenciada na palavra, atravessamos o impossível, não considerando coisa alguma senão que Deus sustenta essa palavra. Ela não pode falhar. Confessamos sua verdade, sua eficácia e avançamos. Ela não nos pode falhar. Não nos esforçamos mais para sermos curados. Deus diz que já fomos curados. Isso é nosso. Nós o confessamos e agradecemos sabendo que é nosso.
Não mais nos esforçamos para crer. Somos crentes se somos salvos e tudo é nosso. 1 Coríntios 3, 21. A fé verdadeira toma posse. As posses da fé são tão verdadeiras quanto as posses materiais. As coisas espirituais são tão reais como as coisas materiais. Declare a fé e será sempre vencedor. Acostume-se a falar a linguagem de Deus. Procure conhecer as palavras do Senhor e prepare-se para falar delas, pois estas estarão em abundância no seu coração. Capítulo 2. A linguagem da fé. Disse que falar é barato. Muitas pessoas passam o tempo dizendo coisas vãs. Quando eu era criança, meu pai me dizia: "Você fala quando deveria estar ouvindo." A maioria das pessoas fala quando deveria estar ouvindo. Os sábios sempre observam mais do que falam. Suas palavras são poucas, mas poderosas. Perdem-se grandes vitórias por causa de conversa fiada, palavras ditas sem necessidade. Jesus as chama de palavras ociosas. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Salomão disse: "O que guarda a sua boca, conserva a sua alma." Provérbios 13, 3a. Tiago, o qual disse que a língua é um mal ingovernável, deu alguns conselhos muito dignos de atenção ao dizer: "Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar." Tiago 1:19. Muitos deixam de receber aquilo que pedem em oração porque não compreendem como sua confissão é importante. Algumas pessoas curadas pelo poder de Deus descobrem que suas dores e enfermidades retornam como acontecia antes. A maioria desses indivíduos pergunta-se: por quê? Cremos que você compreenderá o porquê e isso não lhe acontecerá mais ao terminar de ler esse livro. Confessamos inconscientemente o que cremos. A fé sempre se refere ao que é pedido em oração, como se já estivesse nas mãos, mesmo antes de visto, ouvido ou sentido. Compreenda que, quando você se confessa enfermo, é porque crê mais na enfermidade do que na cura. Você confessa com os lábios o que crê no coração. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34b. Oramos por um homem doente em sua casa e o Altíssimo tocou no corpo dele maravilhosamente. De acordo com a palavra de Deus, ele ficaria bom. Assegurei-o dessa verdade. Quando saímos da casa do homem, sua mãe disse: "Continue orando por ele." Pelo simples pedido, ela confessou que duvidava da palavra. "E os curarão." Ela entendia que, se não clamássemos constantemente durante muito tempo a Deus, Ele não nos ouviria. A palavra não significava coisa alguma para ela. A mãe daquele homem ainda foi mais longe. Passou a gabar o diabo e a louvar sua fidelidade em vez de fidelidade de Deus. Logo que vocês saírem, disse: "O diabo com certeza vai pô-lo à prova severamente. Sei que esse velho inimigo fará o pior para roubar a cura do meu filho. Não se esqueça de orar muito por ele." Que confissão do diabo vinha de uma filha de Deus? Ela não confessou confiança no Todo-Poderoso nem em sua palavra eterna. Toda confissão consistia apenas em louvar a fidelidade de Satanás. Sei que o diabo sorriu. Repliquei: "Parece-me que a senhora confia mais em Satanás do que em Deus. Parece ter certeza de que o inimigo vem para provar seu filho, mas não parece estar tão certa da presença e do auxílio divinos." Depois perguntei-lhe: "Se Satanás é fiel, Deus não é mais fiel?" "Sim," ela respondeu. Perguntei-lhe então: "Se Deus enviar seus anjos, como ele diz em sua palavra, a senhora receará o poder de Satanás na presença dos anjos de Deus?" Isso evidentemente ajudou-a e ela sentiu-se encorajada a crer. Muitas vezes, os cristãos oram e obedecem rigorosamente as escrituras acerca de cura.
Depois, quando alguns sintomas aparecem, eles lançam fora toda a palavra de Deus e confessam sua enfermidade, anulando assim a oração e sua resposta. As bênçãos de Deus são impedidas quando nossos lábios contradizem sua palavra. Se uma determinada doença ameaça seu corpo, não a confesse. Confesse a palavra de Deus, pelas suas feridas fui sarado. Fale o mesmo que Deus fala, confesse sua palavra. A doença ganha domínio quando você concorda com o testemunho de seus sentidos. Os 5 sentidos não têm lugar na esfera da fé. Confessar dores e doenças é como abonar uma encomenda entregue à nossa porta. Desse modo, Satanás tem seu recibo, sua confissão, provando que aceitou sua encomenda. Não aceite coisa alguma enviada pelo diabo. Mesmo que seus 5 sentidos testifiquem aquilo que ele enviou para você, recuse confessá-lo. Olhe imediatamente para o Calvário. Lembre-se de que está liberto. Dúvida gera dúvida. Os homens adquirem o hábito de confessar suas fraquezas e seus fracassos, e a confissão deles aumenta sua fragilidade. Confessam sua falta de fé, e isso aumenta suas dúvidas. Oram pedindo fé, esquecendo-se de que assim estão somente confessando incerteza, o que aumenta a sua dúvida. Deus não pode responder à oração que fazem, porque dizem, a fé é pelo ouvir, não pela oração, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17b. Os que buscam compaixão. Não fale nunca sobre suas enfermidades. Quando você conta suas aflições ao próximo, geralmente é para movê-lo a sentir piedade de você. Sua enfermidade veio do diabo, seu adversário. Quando você fala de suas tribulações, está dando testemunho da habilidade de Satanás em afligi-lo. Quando fala de suas enfermidades, está glorificando o adversário que teve a capacidade de lançá-las sobre você. Muitas pessoas alimentam-se da piedade e da compaixão. Você deve superá-las. A piedade não pode aliviar suas dores. A compaixão não irá ajudá-lo a sentir-se bem. A compaixão é sofrer com alguém. O que você precisa não é de compaixão, mas sim de substituição. Sofrer por alguém. Jesus não veio para compadecer-se de você. Ele veio para ser seu substituto. Muitas orações pelos enfermos consistem somente em pena e compaixão. Tais orações servem apenas para nutrir seu pior inimigo. Nosso dever como ministros ou crentes não é nos compadecer dos enfermos nem nos penalizar por causa de suas dores, mas assumir a autoridade na base da substituição e ordenar que as dores e enfermidades saiam. Disse o Senhor a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Josué 1, 9b. Ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Josué 1, 5. Jesus disse: eis que vos dou o poder para pisar toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Aprenda a confessar o que Deus diz nas Escrituras. Então estará repetindo as palavras divinas contra as quais poder algum prevalecerá. Confessando-as, você será sempre vencedor. Deus não reconhece derrota, tampouco sua palavra a reconhece, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Agora, associe o citado versículo com este, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20c. Você começa a ver que usando 2 armas infalíveis, a palavra de Deus e o nome de Jesus, a irresistibilidade de Deus torna-se a sua irresistibilidade. Nenhuma ferramenta preparada por Satanás prosperará contra essas ferramentas, a palavra de Deus e o nome de Jesus. Isaías 54, 17. Confesse, somos mais do que vencedores por aquele que vos amou. Romanos 8, 37b. Confesse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Você não pode sofrer derrotas usando as palavras de Deus. Elas são eternas, são poderosas e sobrenaturais. Confessamos que Deus nos tirou do reino da derrota e nos transportou para o lugar onde prevalecem a vitória,
a paz, o gozo e a saúde. Quando confessamos ousadamente e agimos firmados na palavra de Deus, nossa fé torna-se forte. Isso o transformará, mudará seu ministério e sua vida. Você orou pedindo êxito, poder e grandes curas. Agora veja onde fica sua força. O Senhor é a força da minha vida. Salmos 27, 1b. Haja concretizando o que percebe, e seus desejos serão realizados. É como um sonho transformando-se em realidade. De repente, você começa a compreender que muito daquilo por que orou e suplicou já lhe foi dado por Deus e apenas lhe faltava agir para concretizá-lo. Nossa redenção repentinamente tornou-se realidade em vez de mera doutrina ou credo, os quais analisamos e ensinamos. A fé é medida por nossa confissão. Aqueles cuja confissão é negativa, isto é, que confessam suas fraquezas e seus fracassos, suas dores e seus sintomas, que confessam o que não podem fazer, descem invariavelmente ao nível de sua confissão. Uma lei espiritual que poucos cristãos conhecem é: nossa confissão nos governa. Quando confessamos o poder de Cristo e nosso coração concorda plenamente com esta confissão, entregamos nossa vida em suas mãos. Finda-se a preocupação, acaba-se o temor, nasce a fé. Quando cremos que Cristo ressuscitou do túmulo por nós e com sua ressurreição venceu o adversário, aniquilando-o por nós, e isso torna-se a confissão de nossos lábios e cremos nisso de coração, tornamo-nos um poder com Deus e por Ele. Se aceitamos Jesus como Salvador e o confessamos como Senhor, somos novas criaturas, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8, 17b. A enfermidade e a doença não terão mais domínio sobre nós. Sabemos que estamos unidos com a divindade. Não percebemos de uma vez, mas à medida que estudamos e praticamos a palavra, que a vivemos e a deixamos viver em nós, ela se transforma em realidade viva. Essa realidade desenvolve-se por meio de nossa confissão. Capítulo 3. O convite. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. O conhecimento dessas grandes verdades da redenção torna possível que Deus cumpra todas as suas promessas para você. Convém acrescentar, contudo, que as promessas são para os que aceitam Jesus como Salvador. Um homem me perguntou: "Você pode orar para que eu seja curado?" Respondi: "Certamente. Mas você é cristão? Está realmente salvo?" "Não", falou o homem. Então questionei: "Por que você pede que Deus o cure se você não o ama o bastante para servir a Ele?" "Ora, só pensei em ficar curado", respondeu ele. "Você pode ficar curado e certamente ficará, mas primeiro aceite Cristo como seu Salvador. Então Ele terá prazer em restaurá-lo", argumentei. "Por que você pediria a Deus que lhe desse mais força para servir ao diabo? Se você servir a Deus, Ele, Jeová Rafá, o Senhor que cura, terá prazer não apenas em curá-lo, mas também em cumprir cada uma de suas promessas em você e mantê-lo feliz pelo resto da vida." O homem pensou seriamente, aceitou Cristo, foi maravilhosamente convertido e sarou imediatamente. Talvez você seja um dos que deseja a cura para seu corpo, mas não tenha a alegria de saber que tudo está bem em sua alma. Se esse é o seu caso, lembre-se de que o melhor momento para ser salvo é agora. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2b. Deus está esperando para derramar suas bênçãos sobre sua vida. Ele deseja revelar-se a você em toda a sua plenitude. A pessoa que nunca aceitou Cristo como Salvador deve lembrar-se de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, 5. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João 3, 7b. Paulo afirmou: se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, 17a.
Toda pessoa pode e deve saber que está salva. A Bíblia diz: sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3,14a. Há muitas coisas que nunca saberemos, mas graças a Deus podemos saber que passamos da morte para a vida. No momento em que você definir suas ações e seguir o padrão bíblico, terá conhecimento disso. E que bênção é saber que tudo vai bem com a sua alma. Alguns podem perguntar: como posso saber que estou salvo? Como ter certeza de que meus pecados foram perdoados? O carcereiro de Filipos perguntou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 30 a 31. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16a. Paulo declarou: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Pedro disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Todos esses versículos têm uma promessa definida: você será salvo. Se você atender definitivamente ao que eles exigem, será salvo. A oração da cura. Agora que você aceitou Cristo como Salvador, você é um filho de Deus e tem o direito ao cumprimento de toda e qualquer promessa que Ele fez à sua família. Se você precisa de cura, ore agora e seja curado da mesma maneira que foi salvo. Cristo levou suas enfermidades e pelas pisaduras dele você foi sarado. Aquele que perdoou todas as suas iniquidades também curou todas as suas enfermidades. Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Como filho de Deus, se você precisa de cura, use seus direitos em oração e dessa forma seja liberto e curado onde estiver. Agora que você está terminando a leitura deste volume e tomou conhecimento de seus direitos em Cristo como cristão, concretize a sua fé. Repreenda o inimigo que tem interferido em sua saúde e seja abençoado conforme a promessa. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 3b. Se você está doente ou incapacitado de alguma forma e crê na mensagem de libertação que apresentamos neste livro, se está pronto para concretizar a palavra, colocando sua fé em ação, ore assim: Pai Celestial, graças te dou porque me revelaste a verdade. Graças te dou porque Cristo me redimiu das minhas doenças, fazendo-se enfermo em meu lugar. Graças te dou porque pelas suas pisaduras fui sarado. Estou muito grato porque não preciso levar minhas enfermidades, como também não preciso levar meus pecados, porque tu me revelastes Cristo, meu eterno substituto, que em meu lugar levou minhas enfermidades e meus pecados. Estou muito contente por conhecer a verdade, que Satanás é o responsável pelas minhas enfermidades e eu tenho direito e autoridade legais sobre todos os demônios. Agora, Pai, eu venho conforme a Tua palavra, esperando que Tu guardes a Tua palavra e cumpras a Tua promessa. Eu sou o Senhor que te sara. Eu repreendo o inimigo que tem causado meu sofrimento. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que a causa da minha doença saia e que todo sintoma seja destruído pelo poder do meu Senhor que está presente agora. Pai, graças te dou, porque Tu ouviste minha oração e me respondeste agora. Reivindico a promessa de cura para o meu corpo pela fé em Tua palavra e te agradeço, porque a fonte da minha enfermidade foi destruída e conforme a promessa de Jesus, eu sarei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Visto que você já orou e repreendeu a origem da sua enfermidade e já reconheceu pela fé na palavra de Deus que Ele respondeu sua oração, retenha firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23.
Não deixe o diabo ouvir de seus lábios coisa alguma a não ser a confissão da palavra de Deus. Não se permita pensar em nada contrário ao que Deus prometeu em sua palavra. Tudo que não seja ficará curado é mentira do diabo. Trate toda confissão negativa como mentira e fique firme na palavra de Deus, pois o Senhor a cumprirá em sua vida. Faça como Abraão, fique firme na fé, olhando para a promessa. Conserve a palavra diante de seus olhos. Olhe para a promessa continuamente. Nunca considere algum sintoma que contradiga a Escritura Sagrada como razão para duvidar da palavra eterna, porque está escrito: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12.